oi, viajantes da vida! Bem-vindo, bem-vinda! Você já parou para pensar que esse nosso mundo tá confuso, tá conflitado? Pois é, na nossa próxima viagem, nós não vamos aprender uma receita, mas vamos descobrir algumas diretrizes, alguns apontamentos para construir a paz no mundo, dentro e fora de nós. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like aí agora, se não gostar você pode mudar para dislike lá no final e deixe seu comentário para a gente saber como é que o nosso trabalho está chegando até você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, que Jesus nos ampare nesse momento de estudos. Algumas vezes nós olhamos o mundo à nossa volta e vemos tanta confusão, vemos uma sociedade conflagrada na vida material, na vida presente, entre os povos, vemos também divisão, conflagração no mundo virtual, quanta briga nas redes sociais, não é? Quanta notícia falsa, quanta coisa ruim sendo transmitida ali por aquelas vias, que às vezes alcança a pessoa lá quietinha, guardadinha, quietinha no seu quarto, a criança quietinha que de repente recebe um link, alguma mensagem que perturba a cabecinha dela. Nós estamos numa sociedade cheia de conflitos, cheia de dificuldades, cheia de guerras. É interessante, porque no Evangelho, quando Jesus está lá no sermão profético, ele fala que um dos sinais que seria da aproximação do fim dos tempos seria de ouvir de guerras e rumores de guerras. Nós já estamos ouvindo de guerras e de rumores de guerras, ou seja, já tem guerras de fato acontecendo e tem um monte de promessas de guerra por aí. Vocês já pararam para perceber? Basta olhar o noticiário que a gente fica até meio deprimido. Sem contar, como eu falo, das guerras virtuais, das guerras no mundo imaginário, digamos assim, onde as pessoas acham que estão protegidas pelo anonimato, onde elas acham que elas podem dizer o que quiser porque aquilo ali é liberdade de expressão. Não é não, gente. E a gente tem que ter um cuidado amado disso. Nós estamos numa sociedade fraturada, rompidas os laços, muitas vezes uma divisão, uma palavra que está muito em comum hoje, muito em voga, a polarização, né? De um lado um grupo hostilizando o outro. E aí olha só que coisa interessante. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 9, Kardec estava tão atento, tão preocupado com essa questão, que ele faz um capítulo inteiro para aqueles que querem paz dentro de si, paz fora de si. É interessante que ele deu um título a esse capítulo, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E a gente costuma dizer, ou costuma imaginar, que esse série de capítulos que vem ali, né, dos 5 em diante do Evangelho segundo o Espiritismo, estudam as bem-aventuranças, estudam o Sermão do Monte. É verdade em termos, não é verdade no título do capítulo. Por exemplo, no capítulo 5, Allan Kardec dá o título de Bem-aventurados os aflitos. Aí vai lá no Novo Testamento, que não tem isso não. A segunda bem-aventurança é Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aí é lógico que o codificador pensou assim, quem é que chora? Quem é que está aflito? Então botou lá Bem-aventurados os aflitos, mas não é exatamente o mesmo título. E esse capítulo 9 aqui, que vai tratar para a gente do Bem-aventurados os mansos e pacíficos, tem primeiro uma ideia duplicada ali. Manso e pacífico são quase sinônimos. E outra coisa importante, também não é uma bem-aventurança. Kardec meio que deu uma misturada em duas ideias, da terceira bem-aventurança, essa sim, que Jesus diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A gente faz uma confusão danada sobre o que é ser manso. E depois, na sétima bem-aventurança, Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí já aparece uma ligeira diferença. Pacífico é uma coisa, pacificador vai além. Vai além de ser pacífico. O pacífico tem a paz dentro dele. O pacificador põe a paz para fora, leva a paz aos outros. E aí eu fiquei preocupado que podia ser só um erro de tradução, em vez de pacífico, podia ser pacificadores. Fui dar uma olhadinha numa tradução para o francês, quer dizer, numa tradução não, num francês, numa versão em francês aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. E não é que está lá do mesmo jeito também?
O nosso bem-aventurados os mansos e pacíficos do português, lá virou bienheureux ceux qui sont doux et pacifiques. Ou seja, bem-aventurados os que são doces e pacíficos. Ou seja, a doçura aí nesse sentido da mansuetude, né? Do jeitinho bom de lidar com as pessoas, do jeitinho de ser cordial. É essa aí a mansuetude que a gente está vendo. Então a gente tem que estar bastante atento. Embora Kardec tenha toda a razão de apresentar as bem-aventuranças, os capítulos não têm títulos de bem-aventuranças, não é todos eles pelo menos. Tá? E aí é importante que a gente tenha isso em mente, por quê? Porque nessas três bem-aventuranças, nessas duas bem-aventuranças, né, a terceira e a sétima, Kardec propõe para nós uma jornada. Propõe para nós, primeiro, com o bem-aventurados os mansos, que nós façamos um esforço para ter paz dentro de nós. Segundo, com bem-aventurados os pacificadores, que nós façamos um esforço para levar a paz de nós para o ambiente em que nós vivemos, para a comunidade, para a coletividade em que nós vivemos. E aí é nesse momento, é nessa hora que a gente começa a analisar o que é essa terceira. E o Kardec também. Os três primeiros itens do capítulo 9, nós temos aqui para estudar hoje os itens 1, 2, 3, 4 e 5. 1 a 3 são citações do Evangelho, o 4 e o 5 são comentários do Kardec. E é bastante interessante a gente perceber o seguinte, no 1 e no 2 ele pega as bem-aventuranças, a terceira e a sétima. E depois, no item 3, ele coloca um comentário em que Jesus fala, ouviste que foi dito aos antigos, né, amareis os vossos amigos e odiareis os vossos inimigos. Mais ou menos assim. Eu, porém, vos digo, qualquer um que disser raca ao seu irmão, ou que disser és louco, já merecerá ser condenado. Olha só que coisa. Kardec chama a atenção no item que ele chamou de ofensas e injúrias, ou injúrias e ofensas, a gente já começa a perceber o seguinte, esse negócio de agressividade não está bom não. Esse negócio de agressividade não leva a gente para uma situação confortável na vida espiritual. E é exatamente isso que o codificador vai tratar aqui. Então, o que é essa história do bem-aventurados os mansos? Nós corrompemos tanto, nós somos tão atrasadinhos ainda, que a gente transformou manso e mansuetude em defeito em vez de ser virtude. Mas olha só, né? Está explícito para nós no Evangelho, a mensagem de Jesus, que os mansos serão bem-aventurados. E a gente diz toda vez que a gente pega uma pessoa que é muitas vezes passada para trás, que é aquela pessoa que é passiva, que não reage às agressões, é um manso. É manso no sentido de tolo. Mas não é isso que nem o Evangelho de Jesus e nem o estudo que Allan Kardec faz do Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós. Kardec começa então para esse trabalho nosso. Os mansos são o quê? São criaturas que já estão vencendo ou que já venceram o ímpeto violento. Aquela vontade que dá de vez em quando você recebe uma agressão, você partir agredindo também, não é? Pois é, os mansos são isso. As criaturas que ou conquistaram ou estão a conquistar a vitória sobre a violência íntima. A vitória sobre a agressividade. Ser agressivo no falar, no agir, é defeito, gente. Chamar alguém de manso não é uma coisa de xingamento. Só se você tiver manso no sentido de tolo. Aí tudo bem, as pessoas podem até ser vistas assim. Mas normalmente quem fala isso é porque não tem aquele equilíbrio emocional que o manso tem. E manso aqui pode ser sinônimo de pacífico também, não é? Uma criatura não violenta. Uma criatura que já superou essa fase nossa, ó, que é muito, muito, muito primitiva. É verdade. No início do nosso desenvolvimento, até pela nossa herança animal, da sobrevivência, da defesa da prole, nós trazemos dois instintos ou duas reações muito fortes dentro de nós. Às vezes elas são tão fortes, que elas superam o racional. Uma delas é o medo. Quando nós estávamos lá muito no começo ou na fase animal, nós tínhamos que ter medo para poder fugir do predador, para poder preservar a nossa sobrevivência. E nós também, muitas vezes, para defender a prole ou para defender o alimento, nós tínhamos a agressividade. 2. E aí nessa agressividade a gente passava a responder com a força bruta, a lei do mais forte. Lembra que o pessoal falava muito que era assim? Antigamente é a lei do mais forte que impera. Hoje não é, graças a Deus não é, nós estamos caminhando, nós estamos começando a evoluir. Então Jesus e Kardec começam pelo começo. Bem-aventurados os mansos.
porque eles herdarão a terra. Aí guarda isso aí que a gente já vai conversar aqui com o seu Allan Kardec, que traz uma colocação muito interessante, mas que também a gente pode fazer uma observação nossa, do dia a dia. Né? As criaturas ali, muitas e muitas vezes, conseguem ser mansas. Aquela história do paz interior. Paz interior. Não tem um desenho animado assim, uma animação que é muito bacana? Pois é. Quando nós buscamos a paz interior, o que acontece de confusão em volta, o que acontece de errado, costuma nos atrapalhar menos. Mas, cuidado com isso. Porque de vez em quando a gente tem a hipocrisia da paz interior. Né? A gente finge que está tudo bem, a gente dá aquele sorriso amarelo, não reage. Mas no pensamento você está se vendo ali, ó, levando a mão no pescoço do seu agressor e apertando. Isso não é paz interior coisa nenhuma. A gente tem que estar bastante atento porque essa agressividade que circula hoje, mas não é. Uma pessoa de repente esbarra em alguém na rua, já surge uma briga. Ou alguém dá uma esbarrada no espelho do motorista do carro, já sai uma briga. Às vezes sai um tiroteio se a criatura estiver armada. Quer dizer, no mundo material, no mundo físico, aqui na realidade, nós estamos muito agressivos. Mas também nós estamos muito agressivos no mundo virtual, nas redes sociais, nos conflitos, nos grupos de família do WhatsApp. Quanta briga, quanta confusão, quanto xingamento. Então essa é uma questão interessante. Bem-aventurados os mansos. E aí fica um alerta. Muitas vezes a gente acha assim, porque eu estou escondido atrás de um suposto anonimato, porque eu estou ali e ninguém está me vendo, eu estou falando com uma tela de computador, com uma tela de celular, eu posso dizer o que eu quiser, com a virulência que eu quiser. Não pode. Aquilo que é crime, aquilo que é errado, aquilo que é agressividade no mundo material, no mundo físico, se a gente não tem coragem de chegar no olho da outra pessoa e dizer tudo que está dizendo para ela de errado na internet, é bom não dizer na internet também. Então aquilo que é erro, que é crime no mundo real, também tem que ser crime no mundo virtual. Porque não pode, senão as reações vão ficar cada vez mais doidas. Quantas crianças, quantos jovens sofrem bullying no mundo virtual e acabam fugindo da vida pelo suicídio? Então isso é muito sério. Isso é muito grave, não pode ser levado assim não. Mas voltando cá para o nosso estudo, quer dizer, o errado aqui é errado no mundo virtual também. Mas aí o que fazer? Por que o codificador, por que Jesus tão ocupados nesse combate à agressividade em nós? Pare e pensa. Se eu falar agressivamente, se eu agir agressivamente, eu não estou demonstrando que eu estou pensando agressivamente? E se eu estou pensando agressivamente, isso aí não está denunciando que o ser espiritual que eu sou, que é a origem desse pensamento, que é a origem desse raciocínio, é agressivo? É inferior? Pois é. Então é exatamente por isso que tanto Allan Kardec quanto Jesus dão para nós essa dica. Olha, sejam mansos. Mansos para quê? Para conquistar a terra. Aí vem um dado interessante. Jesus falou isso há mais de 2000 anos. Para um povo chucro, que estava invadido pelos romanos, que era maltratado na rua. Se a gente for ali no romance Paulo Estevão, a gente vai ver o pai do Gisiel cheio de medo. Ele vai caminhando na rua, levando um cesto para o comércio, e ele vê um grupo de soldados romanos. Ele fica assim, se eu não falar, eles podem achar que eu sou arrogante, vão brigar comigo. Se eu falar, eles podem achar que eu sou, uma criatura reles e eles estão ali me dirigindo às autoridades e vão brigar comigo. Olha só como é que era nesse tempo, gente. Então é lógico que aí a gente vê Jesus falando a um povo que o máximo que conhecia era o sossego dentro de casa. Era o sossego da sua nação não ser escravizada. Era a paz na terra. Por isso a promessa de viver longo tempo ou herdar a terra. Porque a gente tem isso também, até na lei de Moisés, né? Até no Decálogo a gente tem lá, honrar pai e mãe para viver longo tempo na terra. Pois é, essa é a questão. As ofertas, as promessas para aquele povo, limitado intelectualmente, ainda incapaz de perceber a vida espiritual, tinham que ser coisas da terra. Mas também, e é assim mesmo que Kardec segue aqui, no raciocínio de Jesus, ele fala a respeito disso, ele diz que nós temos necessidade dos bens da terra para poder realizar o nosso progresso espiritual, tudo isso nós estamos de acordo e batendo pau. Mas também tem um outro detalhe, talvez de um observador menos empolgado, vamos dizer assim, com esse progresso por causa dos bens materiais. Os mansos vão herdar a terra, olha a história, porque os violentos, porque os agressivos vão se entredevorar,
vão se destruir reciprocamente. Cadê os grandes impérios do passado? Cadê aquela Roma que dominava e esmagava Israel? Cadê as grandes potências ali da época da Idade Média? Sumiram. Cadê a França napoleônica? Sumiu. Ou seja, todas as vezes que os violentos surgem, eles acabam criando tanta confusão, produzindo tanta guerra, que eles acabam se destruindo um ao outro. E aí só sobra quem conseguiu garantir para si um apartamento, um distanciamento. Apartamento não é um prédio para morar, não. Um distanciamento dos atos violentos. Um distanciamento da agressividade. E também não é pecado desejar herdar a Terra. Gente, o nosso planeta, o mundo em que nós vivemos, é maravilhoso. Quando eu estou gravando esse vídeo aqui, nós estamos na época das floradas de ipês. Logo, logo vocês vão estar vendo também, porque quando ele for publicado no canal, vai ser a época da florada de ipês ainda. É lindo ver. Imagina a gente dirigindo por uma estrada, indo lá em direção a Minas e cheio de ipês pelo caminho. É lindo. Parar diante de um riacho, ouvir aquele barulhinho das águas, ver a água cristalina passando em torno das pedras, as pedrinhas coloridas. É lindo. Ver um jardim numa praça bem cuidada. É lindo. Nosso planeta é lindo. A Terra não é inferno, não. Então Jesus tinha razão de prometer a Terra para os mansos, porque os mansos vão saber cuidar dela. Os mansos não vão sair por aí devastando as florestas, vão preservar. E aí vão preservar o clima. Preservando o clima, vão preservar as paisagens. Os mansos vão fazer a Terra ser um mundo muito melhor. E essa é uma questão importante. Então, viver com mansuetude na Terra é uma conquista. É um passo além aqui na senda do progresso, seguindo essa diretriz. É importante seguir essa diretriz. E aí a gente pensa assim, bom, mas essa é a terceira bem-aventurança. Depois vem os que têm fome e sede de justiça, não é verdade? Depois vem os que têm puro coração, não é verdade? Depois vem os misericordiosos, porque eles vão precisar de misericórdia. E aí, por fim, lá na sétima bem-aventurança, vem os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Olha só, até a recompensa, vamos botar aspas na recompensa aqui, porque Jesus não está trabalhando para a gente só para buscar recompensa, mas até a recompensa é diferente. Os mansos, os que têm a paz dentro deles, vão herdar a terra. E os pacificadores? Os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Olha que coisa diferente. Quer dizer, aqueles que vão levando a paz por onde eles passam, onde eles vivem, onde haja conflito, eles são arautos da paz, eles são mensageiros da paz, eles são associados, eles são vistos como representantes da divindade aqui na Terra. Isso não é bonito pra caramba? Pois é. Do ser manso ao ser o pacificador tem uma jornada. O manso, ele vai olhar para a sociedade, a primeira coisa que ele vai fazer é querer ser justo. E aí, com a justiça, a gente começa a perceber o seguinte, a gente erra. Ah, como a gente erra. Aí precisa ser misericordioso. E aí também alcança a misericórdia, né? Aí também é uma esperteza, uma inteligência danada ser misericordioso. O que não quer dizer ser conivente com os erros dos outros. Mas depois vem a pureza de coração, ou seja, aquela tentativa de olhar o lado melhor das situações e das pessoas. Porque no estado que nós estamos ainda de provas e expiações, a gente costuma olhar assim, aquela manchinha, pinguinhozinho da mosca num lençol branco que está estendido no varal. A gente vê justo o pinguinho da mosca, não vê? A nosso olhar para os defeitos das pessoas é assim também. A pessoa pode ter um monte de qualidades. Aí ela comete um errinho, a gente fica lá martelando no errinho, no errinho, no errinho, no errinho. Então, os puros de coração verão a Deus, ou seja, veremos Deus na criação. Encontraremos os caminhos de aperfeiçoamento daquelas pessoas que nós estamos caminhando com elas e que às vezes cometem erro como nós cometemos. Isso é muito interessante. Então, os pacificadores, para chegar nesse ponto, né, caminhou do manso para o justo, para o misericordioso, para o puro de coração, para o pacificador. O pacificador leva, ele é mais que o manso. O manso tem paz dentro de si. O manso não entra em briga. O manso não reage violentamente a uma agressão. Beleza. Mas o pacificador vê dois brigando, ele vai lá e tenta fazer as pazes. Vê uma situação de conflito, ele vai lá e tenta mediar. Eles são os verdadeiros diplomatas. Não os diplomatas das nações, que nas suas negociações não se importam se a outra parte vai levar prejuízo desde que a dele não leve. Né? Os pacificadores são aqueles que tentam o melhor
para todos. É o ganha-ganha das negociações, é com os pacificadores. É claro que não é muito fácil isso no mundo de provas e expiações ser pacificador, mas é necessário. E aí o que eles têm de especial? A doçura no trato, a facilidade, a paciência. Gente, você imagina um pacificador, a pessoa está lá esbravejando um lado, outro lado, beijando. Ser mediador de conflito tem que ser pacificador. Porque você vai ouvir tanta besteira do lado de cá, tanta besteira do lado de cá, que aí de vez em quando a vontade você dá uma espinafrada nos dois, né? Sair batendo em todo mundo. Se a gente perder a estribeira e não for pacificador de verdade, não for manso de verdade, costuma querer fazer isso. Bate na mesa, manda calar a boca todo mundo. Mas o pacificador de verdade, ele é brando. Ele é paciente, ele é muito paciente. Ai, como tem paciência. Porque de vez em quando a gente ainda reza assim, né? Ai, Senhor, me dê paciência, porque se me der força eu vou lá e bato. Então a gente não tem esse perfil do pacificador. Mas o pacificador, ele é paciente. Ele ouve um tolo falando, esbravejando, reclamando. Depois ele só apontou assim, mas e isto? Aí faz o outro parar para pensar. E essa é uma questão interessante. Além de doces, além de bons no trato, eles são pacientes por excelência, eles são obedientes e são resignados. E aí não façamos confusão. Obediência não é servilismo. Resignação não é acomodação. Do tipo assim, eu tentei, ninguém quis, isso é acomodação. Resignação é assim, bom, por enquanto essa turma aqui não consegue fazer um acordo de paz. Vamos tentar fazer um armistício? Vamos fazer um pacto de não agressão? Já é uma conquista, não é? O pacto de não agressão já é um passo para a gente chegar lá no acordo de paz. É isso que fazem os pacificadores. Eles conseguem ou eles buscam a paz possível e não são tomados pela cólera. Podem até ser tomados pela indignação diante da injustiça, diante das coisas erradas. Isso sim, lógico. Nenhum de nós que quer o bem, que quer o crescimento, pode ser omisso, virar o olho para um lado e dizer, não estou vendo mal, por isso que eu sou pacífico, por isso que eu sou manso. Não. A gente tem sim o dever até de se indignar com as injustiças, de se indignar com a violência. O que a gente não pode é usar as ferramentas dos injustos e dos violentos. Essa é a questão que não pode passar. E aí, quando a gente observa essa proposta, quando a gente vê esses dois perfis sendo propostos para nós, e Kardec discutindo tão bonitinho aqui, tão lindamente aqui para nós, vem à mente, sem dúvida nenhuma, um exemplo de manso pacificador. Olha, e como ele teve que ser pacificador. Imagina, ele nasceu lá no finalzinho do século XII, realizou a sua missão junto de nós no século XIII, no comecinho do século XIII, e deixa aquela marca de luz que nos inspira até hoje. Resgata o cristianismo que estava afundando lá em ouro, em poder, em disputas, em violência, e ele traz de volta o desejo da paz. Tanto, que dos seus ditos, dos seus ensinos, se tirou a chamada oração de São Francisco de Assis, que ele mesmo não escreveu aquelas frases, não. Essas que a gente conhece, que a gente até vai usar aqui. Mas a oração de Francisco de Assis, ela, segundo a nossa companheira Francisca, lá do Paulo de Tarso, ela é uma mensagem que começou a circular um pouquinho antes da Primeira Grande Guerra Mundial no século passado, na tentativa de mobilizar as pessoas para a paz. Mas ela representa muito do pensamento franciscano. Ela representa muito das diretrizes para a paz que nós precisamos. E ela já começa assim, né? Ela já começa com um apelo. Ele diz assim, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Aí a gente para e pensa assim, mas instrumento? Pois é. E aí vem um negócio interessante. Olha só como Francisco de Assis, ou o pensamento franciscano, é inteligente. Porque o ser manso, o ser pacífico, muitas vezes implica numa certa passividade. Mas ali Francisco pede para nós termos os instrumentos. Instrumento, se for um instrumento musical, ele só serve se estiver produzindo som, se estiver funcionando. Se for um instrumento de trabalho, também só serve se estiver trabalhando. Se você pegar uma enxada que serve para cultivar o solo, que serve para plantar um jardim, e não colocar aquela enxada para trabalhar, ela vai enferrujar toda. Então Francisco, ou sugerem os franciscanos, que nós sejamos instrumentos da paz de Deus. Instrumento, então, é ativo. Não é aquela coisa passiva. A gente tem que estar muito atento lá à questão 932 do Livro dos Espíritos para não ser passivo, acomodado. Os maus ainda são barulhentos, mas eles são minoria. O que é maioria ainda são os bons, mas os bons muito frouxos, uns bons muito mansos, no sentido de conquistar a paz dentro deles, mas não querem confusão pro lado de fora, então não se metem
em mudar o mundo. Não, é ativo mesmo, é ser instrumento pacificador. Ele vai ali, realizar mediação de conflitos, ele vai apresentar outras alternativas de convivência, tudo isso. Mas aí prossegue, né? Onde houver ódio, como é que a gente vai ser instrumento? Como é que a gente vai ser esse instrumento da paz aí? Aí vem a frase. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Os pacificadores são semeadores do amor. Se nós quisermos seguir o caminho da paz, nós precisamos, sim, distribuir mais amor. Como é bom a gente cuidar disso. Mas também é muito importante que a gente lembre lá o ensinamento de Jesus, quando os fariseus perguntaram para ele qual era o maior mandamento da lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Tem um terceiro aqui, o amar a si mesmo. Então a gente tem que zelar bastante pelo amor que nós sentimos, para a gente não ficar tirando pérolas aos porcos. Porque de vez em quando esse amor falseado, esse amor cego, assim como a fé cega, leva a gente para o buraco. Leva a gente para decisões equivocadas. E aí vem esse chamado importante para que a gente seja uma fonte de amor, principalmente para quem está sedento de amor e não para aqueles que não querem receber. Porque de vez em quando a gente quer amar aquela determinada pessoa, quer que aquela determinada pessoa nos ame, mas ela não está nem aí para nós. Ela não quer nem saber da gente. Então o importante é a gente direcionar o amor para que ele seja semente do bem, para que ele floresça. E aí mais uma diretriz, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Isso não está muito parecido com bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia? Porque olha só, o perdão é o segundo ensinamento mais abundante no Evangelho. O primeiro é o amor mesmo. E aí a gente vê como é que essas frases dessa oração atribuída a Francisco de Assis são bem encadeadas. São bem encadeadas com o Evangelho. E é muito interessante a gente perceber isso. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Por quê? Porque vivendo num planeta atrasado como o nosso, dá para a gente não se sentir ofendido? Dá para a gente não magoar os outros também e não ofender? Às vezes a gente faz sem saber. Sem saber que o outro vai ficar magoado. Um comentário que a gente faça. Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com a palavra falada, né? Porque ela não volta nunca mais. Palavra que foi falada não volta do ouvido do outro. Se chegar lá e chegar causando dano, o dano já está feito. Então é muito importante que a gente realmente pense antes de falar. Para quê? Para não ofender. Mas, por outro lado, sabendo que há ofensas e mágoas de parte a parte, por quê? Porque nós ainda somos orgulhosos. Porque ainda nós nos achamos tão bons, que os outros não podem nos magoar, não podem nos ferir. Aí nós ficamos ofendidos. E para isso vem a receita do perdão. Perdoa aí, releva, tem piedade dessa criatura que ela pode estar muito mais ignorante que vocês. Recentemente, nós fizemos ainda no nosso canal um outro estudo sobre o desatar e deixar ir, lá no canal do Paulo de Tarso, que vai aparecer daqui para frente, mais adiante aqui no canal também vão ter essa palestra gravada em estúdio aqui, como vocês estão vendo essa. Mas o desatar e deixar ir é essa coisa do romper o laço da violência, da mágoa, usando o remédio do perdão, usando o curativo do perdão. Então, o que é o perdão? É uma coisa que vai isentar o culpado da sua responsabilidade? Não. O perdão não isenta o outro, o agressor, mas ele nos liberta. Mas eu vou deixar para falar isso quando a gente for gravar essa palestra do desatar e deixar ir. Agora vem só uma questão interessante. O perdão é uma demonstração de amor por os inimigos, mas também é uma demonstração de amor por nós, que aí nós não nos perturbamos. Nós não ficamos ali nos macerando. E aí vem uma outra questão tão atual, tão de hoje, essa polarização, essa discussão, a minha cor é tal, a sua cor é qual, o meu time é tal, outro é tal, o meu partido é tal, o seu é qual, e as pessoas brigam por qualquer coisa. Brigam até por cor de roupa. Então a gente começa a perceber uma outra observação. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Discórdia é discordância, discórdia do conflito. E esse é um método interessante para prevenir a perda da paz. Abafar a discórdia com união. Aí presta atenção, hein, gente? União não é uniformização. Esse abafar das discórdias, o apagar das discórdias tem mais a ver, tem muito mais a ver com nós acolhermos as diferenças, entendermos o outro e aceitarmos o outro como o outro é, como um ser em aperfeiçoamento como nós, do que querermos padronizar o outro pelos nossos padrões. E ainda usamos os nossos padrões dizendo que é Deus que pensa assim. Deus odeia isso, Deus não permite aquilo, Deus castiga aquilo outro, como se a gente conhecesse bem o pensamento de Deus, né?
Conhece nada. Então é importante a gente ficar atento para isso. Onde houver discórdia, levar a união. Mas união não é uniformização. Para que eu viva bem com a outra pessoa, eu preciso acolher a outra pessoa como ela é. E não fazê-la uma cópia de mim. Até porque ia ser muito chato. Seja imaginado num mundo cheio de Maurício, nem eu me aguento. Tenho falado sempre nos nossos estudos, né? O que faz um mosaico ser bonito é exatamente porque as peças não têm todas a mesma forma, tem variedade de formas. E as peças não têm todas as mesmas cores, tem variedade de cores. Porque um mosaico todo de pecinhas quadradinhas e todas elas rosas ou azuis ia ser chatíssimo. Então o que é legal é um mosaico com uma pedra triangular, uma outra retangular, uma outra mais irregular assim, mais compridinha, com cores azuis, vermelha, amarela, laranja, tudo misturado, é um mosaico. A sociedade é um mosaico, nossa humanidade é um mosaico. E aí acolher as diferenças, respeitar as diferenças, olha como teria menos conflito. Conflito por diversidade de gênero, por orientação sexual, por cor política, por cor da pele. Quantas pessoas acham que tem mais direito que as outras porque a pele tem uma determinada cor? Porque tem uma determinada orientação e não dá direito a outra pessoa que tem uma forma diferente de amar. Porque quando a gente fala aqui da questão da formação das famílias, todas as configurações de família em que o amor é a base são família. Então a gente tem que acolher essa diversidade. E aí é realmente um convite ao acolhimento. Tolerância é um passo inferior, a gente sobe da tolerância para o acolhimento e transforma ou ajuda aquela criatura a apresentar para a coletividade o seu melhor. Cada um levando para a coletividade o seu melhor, todos vamos nos ajudar a diminuir ou a eliminar o nosso pior. Porque também nós temos, né? Todos nós temos o nosso lado capetinha, todos nós temos o nosso lado sombra. Então, quando a gente começa a unir e acolher o melhor, as mais belas cores, as mais belas formas do mosaico da sociedade, nós vamos fazer uma obra muito mais bonita, muito mais bacana, muito mais inteligente. Mas olha só, para a gente chegar até essa garantia, não dá para ter essa sensação de que vai acabar tudo. O que aumenta o egoísmo, e o egoísmo é a causa de tantos conflitos, de tantas guerras, de tanta ambição do que o outro tem porque eu não tenho, quando a gente acaba com o materialismo, quando a gente tem confiança na imortalidade, gente, como as coisas melhoram na nossa vida. Aí vem uma outra frase interessante assim, onde houver dúvida, que eu leve a fé. A dúvida aqui é no sentido do questionamento em relação ao futuro. Vai lá na questão 922 aqui do Livro dos Espíritos, que vai aparecer rapidinho aqui, só para a gente poder lembrar dele, em que Kardec pergunta se existe alguma coisa mínima para garantir felicidade. E aí eles dizem, olha, do ponto de vista material é o ter o necessário para a saúde e a vida do corpo. Mas do ponto de vista moral, né, e aí é que vem uma questão interessante, aparece lá a fé no futuro. Olha que coisa boa. Consciência tranquila, fé no futuro. Gente, a fé no futuro nos dá esperança. Havendo esse futuro, tendo fé nesse futuro, a vida material passa a ser menos objetiva, menos preocupante. Essa coisa do não ter hoje não me pesa, não me faz sofrer tanto. Então é importantíssimo que a gente aprenda a caminhar desse jeito. É importantíssimo que a gente aprenda a ter fé. E aí, lógico, se a gente tem fé e acredita na imortalidade, vem a outra frase. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Que é esperança? Senão essa confiança de que nós temos em nós os instrumentos para construir um futuro melhor. De que a nossa sociedade só parece perdida, mas não está, minha gente. Não vamos desesperar. Eu às vezes vejo no ambiente acadêmico, eu vejo na sociedade aquele discurso, essa juventude de hoje está perdida, essa juventude de hoje está sem cabeça, olha só quanta violência, olha só quantos crimes. Vivo no ambiente universitário há mais de 40 anos, se eu contar o tempo que eu sou estudante, que eu fui estudante. A maioria dos jovens no ambiente universitário é muito boa, é do bem. Atende lá bonitinho, de novo o Livro dos Espíritos volta aqui, né? A questão 932. Mas de vez em quando eles são omissos. O problema é que os maus são barulhentos. Então você vê um povo que enche a cara, um povo que quebra numa festa, aí já fica aquilo lá aparecendo no jornal. Alunos da universidade tal, alunos da escola tal. Mas a maioria é muito bem. E é ter esperança nisso. Senão a gente para até de trabalhar por eles, né? Para de fazer esforço para educar os filhos. Imagina se a gente perder a esperança de que os nossos filhos, que foram confiados a nós por Deus, têm condições de se tornar pessoas melhores.
a gente para. Deixa eles virarem bandidos de novo, criminosos outra vez. Quando, na verdade, a vovó já dizia, olha, é de pequenino que se torce o pepino, que se ajusta. Então, para garantir essa nossa esperança, nós também temos que cumprir a nossa tarefa de educar. Educar como educadores, educar como pais e mães. E aprender a dizer não, com a maior serenidade do mundo. Ah, mas meu filho vai me odiar se eu disser que eu não vou dar o videogame para ele. Mas peraí, gente. E quando o mundo disser não, e ele não puder ter o videogame, ou ele não puder ter o carro, ou ele não puder ter o emprego, ou ele não puder ter o parceiro ou a parceira sexual, ele vai lá e toma na força? Ou vai fazer pirraça que o mundo odeia e por isso ele tem que odiar o mundo? Então eduque o seu filho. Ajude-o a aprender a lidar com os nãos da vida. Porque os nãos da vida nos fazem mais fortes. E aí quem tem esperança vence a depressão, resiste à tendência suicida. Porque se acabar a esperança, gente, muitos dos que tentam suicídio não perderam a fé, não, perderam a esperança. Eles eram até bem religiosos lá, estavam lá fazendo suas preces, seus pedidos, mas eles perderam a esperança de que poderia melhorar. E às vezes a dor moral é tão grande que eles imaginam que só o fim do corpo físico para acabar com a dor moral, e aí dá uma encrenca danada, mas isso é outra palestra, né? Mas a gente percebe o quanto que a esperança aumenta o nosso ânimo para fazer a nossa vida melhor, para conquistar a paz interior, para superar os erros, os defeitos, as mazelas que causam as nossas dores, as nossas dificuldades. E aí aparece mais uma frase que é linda, né? Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Puxa vida! Está aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que nos acompanha nesse estudo. Mas essa frase não é genial? Se nós conseguirmos ser semeadores de alegria, alegria é o primeiro passo da felicidade. A alegria, ela está muito condicionada ao momento, né? Eu ganhei um doce, eu fiz um prato que eu gosto, ganhei um bombom, fico feliz, fico alegre. Mas não fico feliz, porque a hora que o bombom acabar, a hora que o bem material se depreciar, a gente fica triste. Não. Mas levar alegria aos tristes. A tristeza já funciona na mente das pessoas, no sentimento das pessoas, como uma tempestade. Então é muito bom que a gente aprenda a se livrar dela e aprenda a ajudar os outros a se livrarem também. Outra coisa importante, a tristeza, no fundo, sabe que ela é um clamor do orgulho e do egoísmo? Dizer assim, olha, você não é tão feliz quanto o outro. Você merecia mais do que o outro. É o egoísmo e o orgulho falando. Quando a gente fica triste porque não tem. Quando a gente fica triste ao se comparar com os outros. Não se compare. Nós somos únicos. O outro ou a outra pessoa pode até estar numa situação material mais confortável do que a nossa, mas será que ela intimamente está feliz? Pode não estar. Então, alegria. Viva com alegria, faça seu trabalho com alegria, se alimente com alegria, porque tem alimento quantos não tem. Também evite se comparar assim, né? Mas ela é uma questão muito complicada. E a tristeza, no fundo, ela vai pesando, vai pesando, vai pesando, vai deprimindo. E pode chegar a ser a doença, a depressão depois. E aí vem uma proposta para a gente vencer esses conflitos interiores. Não temos que ser mansos? Nós não temos que conquistar a paz? Então, onde houver tristeza, onde houver essa tempestade, o que a gente quer depois de uma tempestade? Que brilhe o sol, que o céu fique azul. Pois é, a alegria é esse brilho do sol que há em nós. E aí, lógico, né? Se vai brilhar o sol, vai embora a escuridão, vem a outra fase. A última frase dessa primeira parte, que são as diretrizes para a paz. Não vou mexer na segunda parte aqui da oração de Francisco de Assis, mas é muito interessante. Onde houver trevas, que eu leve a luz. O que é treva? Se não o nosso lado sombrio. Se não a representação do mal em nós. O que é treva? Se não, de novo, o grito do orgulho, o grito do egoísmo. Dizendo que a gente tem que ir lá, que a gente tem que ser agressivo, que a gente tem que conquistar de qualquer jeito, porque nós é que merecemos, os outros não merecem. Isso é treva. Treva também é essa agressividade que nós temos. E o que é luz? Luz é a brandura. Luz é a representação do bem dentro de nós. Você já se percebeu que pode fazer o bem? O quanto você tem condições de fazer o bem, de ser bom? Pois é, todos nós temos. Então, onde houver trevas, dentro de nós primeiro, né? Vamos olhar para dentro aqui? Onde é que estão as nossas trevas? Normalmente vão estar aqui nos nossos sentimentos, vão estar aqui nos nossos pensamentos. Faz uma faxina aí, começa a limpar a treva de dentro. Vai acendendo uma luzinha de esperança, uma luzinha de fé, uma luzinha de amor. Ilumina aí o seu mundo íntimo. Se torne um manso, porque essa é a diretriz que nós precisamos.
E aí depois a gente começa a acender a luz do bem para fora de nós. É a jornada do manso ao pacificador. É a diretriz que nos leva à conquista da paz, como nós precisamos dela. Como nós temos necessidade dessa paz. E essa aí é uma questão interessante, né? Voltando aqui ao texto do Kardec, voltando agora aos itens 4 e 5, por que a gente precisa, né, eliminar as injúrias e as ofensas da nossa sociedade? Olha aí a brigaiada que está acontecendo nas CPIs da vida, nas redes sociais, nas guerras de narrativa. Gente, já é um negócio complicado. A narrativa, que hoje está sendo tão mal usada, que está sendo colocada como uma história inventada para justificar algumas coisas, a narrativa deveria ser mais objetiva, a descrição de um fato, e não a minha interpretação dele com o meu viés, com as minhas cores. Então é muito importante que a gente aprenda a, primeiro, conquistar a mansuetude. Os mansos, como a gente vem dizendo ao longo do estudo, fizeram um esforço, olharam para dentro de si mesmos, identificaram as suas fragilidades, os seus pontos negativos, a agressividade que todos nós ainda temos porque nós somos habitantes de um planeta de provas e expiações. E trabalharam, e trabalharam, e trabalharam e conquistaram a paz interior. Paz interior, é aquela história do desenho animado de novo. Agora que a gente conquistou a paz interior, agora que nós somos mansos, agora que as brigaiadas do lado de fora não me afetam mais, o que eu posso fazer para que outras pessoas desfrutem dessa sensação de paz que eu sinto, dessa alegria de não me abalar com os reveses materiais que eu sinto? O que eu já posso fazer? Como é a minha jornada ali do manso, do que aprendeu a não reagir violentamente, para o pacificador, para o que vai levar o bem e exaltar o bem fora? Dizer assim, olha, vale a pena, tenta acalmar e olha o lado positivo do seu adversário. O adversário, olha o lado positivo do seu outro adversário. E assim os pacificadores vão exaltando o bem e fazendo diminuir a importância do mal. Os pacificadores, eles não são aquelas criaturas omissas, que ficam assim, eu estou aqui orando para o planeta virar planeta de regeneração. Quando eu comecei a frequentar Centro Espírita em 1976, já se falava isso. E um monte de gente ficou lá no Centro Espírita esperando o planeta virar planeta de regeneração sem fazer nada. Está na hora da gente ser agente. Então os pacificadores, eles vão combater a agressividade. Eles vão combater o mal exterior. Porque eles vivem o bem interior. Mas eles não vão usar as mesmas armas dos maus. Se você achar que pode combater a violência com mais violência, que pode combater a insegurança se armando, meu amigo, minha amiga, deve ter alguma coisa que precisa ainda ser retificada nessa sua maneira de ver a vida e o mundo. Pensa um pouquinho com Jesus. Que armas ele carregava para se defender? Senão o amor, senão essa vontade profunda de servir. Os pacificadores vão ser faróis, que vão se acendendo aqui, ali, e de repente essa noite escura de guerras e de rumores de guerras vai desaparecer, porque nós seremos arautos da paz. Nós nos mobilizaremos para fazer a paz do mundo íntimo extravasar para fora de nós. Isso é caminhar de manso para pacificador. Mas a paz começa a partir de nós. Se eu não tiver pacificado, se eu não tiver em calma, na hora que eu for lá tentar mediar um conflito, eu vou entrar no conflito. Eu vou ser uma terceira parte no conflito, não vai ter mais duas partes só. Então a gente precisa recomendar ou reconhecer ou lembrar muito bem um manso e um pacificador que passou por nossa terra no século XX, lá na Índia. Mohandas Karamchand Gandhi dizia que nós deveríamos ser a transformação que nós queremos para o mundo. Pois bem, fazendo uma paráfrase desse, parafraseando Mohandas Karamchand Gandhi, deixa eu falar dessa forma, nós deveríamos ser a paz que nós queremos para o mundo. Isso vai ajudar tanto. Isso é uma jornada, é verdade, não vai terminar hoje, começa hoje. Você que está aí me vendo, vocês que estão assistindo, que vão assistir no momento que tiverem mais conforto, mais tranquilidade para isso. Pensem, caiu a ficha e
Muita gente não sabe o que é ficha, deixa eu fazer que nem eu fiz na palestra que eu fiz ontem presencial. Conectou o Wi-Fi, né? Hoje em dia é assim, conectou o Wi-Fi. Pois é, conectou o Wi-Fi, tomou consciência, se ligou lá com a realidade, comece o trabalho, comece o processo. O processo é primeiro se fazer mansa. Depois é fazer a paz fora de nós. É nos tornarmos pacificadores. Então, primeira coisa, vamos conquistar a mansuetude. Vamos verificar onde é que a gente é agressivo, onde é que a gente é orgulhoso e eliminando esses vícios, eliminando esses defeitos. Depois, como um farol que se acende, e aí faz lembrar Jesus no Sermão do Monte, mas não aqui nas Bem-aventuranças, mas quando ele diz assim, vós sois a luz do mundo, que brilhe a vossa luz. Não é importante que a nossa luz brilhe? E aí vem uma questão tão legal assim, se a gente quer que a nossa luz brilhe, por onde ela deve começar? Por nós. Assim é que nós vamos ser pacificadores. Há uma canção que a gente vai apenas deixar até o link para vocês aí, ó, na descrição do vídeo, para vocês poderem ir lá assistir. Ela está em 720p ainda, ela está fora até do HD. Mas ela é antiguinha, do Nando Cordel, gente, é tão bonitinha, é usada tantas vezes nos encontros espíritas que a gente participa. Por quê? Porque ele diz ali, a paz do mundo começa em mim. A paz que você quer, a paz que eu quero, a paz que ela quer, que a outra ela quer, começa dentro da gente. Não adianta eu querer paz do lado de fora se eu estou em conflito pelo lado de dentro. Equacione aí os seus conflitos. Equacione aí as suas dificuldades. A paz do mundo começa em nós. Olha que letra linda que o Nando Cordel diz para nós. Ele começa dizendo assim, olha só. Vou até colocar aqui do ladinho para vocês irem acompanhando à medida que eu for falando, mas dá para a gente caminhar junto. Olha que coisa lindeza, e é curtinho. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Aí vem um apelo. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Aí vem um grande refrão. Paz, pelas crianças. Ele faz uma parte, o resto do coro faz outra. Paz, pelas florestas. Olha a consciência ecológica já daquela época. Paz, pela coragem de mudar. Você está com coragem de mudar? Porque para virar manso, para virar pacificador, a gente tem que mudar muita coisa dentro da gente. Ah, tem. Você está com coragem de mudar aí? Mas o Nando Cordel continua. Paz, pela justiça. Olha aí, ó, a quarta bem-aventurança. Paz, a liberdade. E aí quando a gente consegue mesmo esse clima de paz dentro da gente, não fica mais gostoso de conviver? Aí ele fala, paz, pela beleza de te amar. De amar você. Pois ele repete essa primeira parte aí todinha, e aí entra depois com o refrão, de novo, né, falando lá que ninguém suporta mais o desamor, fala tudo de novo, isso que a gente falou aí, pelas crianças, pelas florestas, pela justiça, pela liberdade, e assim, para o mundo novo, paz, para o mundo novo, um mundo de regeneração, paz, a esperança e a coragem de mudar. E a beleza de amar. Como é bom nós seguirmos as diretrizes para a paz. Tente ser não apenas um manso que espera a transformação sem se abalar. Já é uma conquista, eu não vou negar. Já é uma conquista se você conseguir ser mais manso, menos agressivo. Só da gente controlar a agressividade que a gente tem já é um luxo. Não rebater nas redes sociais, não brigar com parente no grupo do WhatsApp da família, não despejar figurinha debochada do outro lá no Facebook e outras redes. Só isso já é uma conquista, já demanda um esforço danado. Eu mesmo tenho suado, muitas vezes suado frio, o dedo coça para mandar uma resposta mais dura, mais ácida, para colocar aquela imagem que tá vendo aqui, olha só que bobagem. Mas aí eu respiro fundo. Eu imagino o laguinho com a aguinha correndo ali, fazendo aquele barulhinho gostoso para poder me acalmar. E normalmente eu passo batido daquela postagem que me desagradou. Eu deixo de lado ou eu apago aquela colocação lá no grupo que me desagradou, para que a gente possa viver na paz interior. Aí depois vai fazendo esforços para conquistar a paz exterior. Pense comigo. O que você tem feito daquelas proposições lá da oração de Francisco? Tem se feito um instrumento da paz? Tem levado
Amor, onde está observando que existe ódio, você joga mais lenha ainda na fogueira, mais combustível ainda no incêndio. Tem levado esperança onde há desespero, fé onde haja dúvida. A gente precisa ter cuidado com isso. Tem perdoado para levar perdão onde há ofensa. Isso tudo estabelece um clima de mais paz dentro de nós. Vamos começar a exercitar? Eu também estou aqui junto com você, fazendo esse trato, porque é difícil, mas se a gente fizer junto, se você me observar e eu observar você, no nosso dia a dia, na nossa convivência, eu penso que talvez eu fique mais inspirado para ser mais pacificador. Se eu vir outras pessoas fazendo também. Se você vir outras pessoas fazendo também, talvez fique mais inspirado para ser pacificador e pacificadora. Então vem comigo. Vamos com Jesus? Vamos com Kardec? Seguir as diretrizes da paz? Se inspire aí em Francisco de Assis? Se inspire aqui no Nando Cordel? E comece a paz do mundo em você. E eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, que nos assistiu até agora, muita paz e muito obrigado pela sua atenção.